Amados irmãos e amigos, graça e paz, aqui estamos nós para mais um vídeo na TV Caminho Livre. Vamos analisar mais alguns aspectos da teologia adventista agora concernente ao dia da expiação. Evidentemente que eu não quero entrar em muitos detalhes aqui, eu quero apenas lançar mão de algumas afirmações contidas aqui no Grande Conflito a respeito do dia da expiação e do seu significado para a teologia adventista. Então vejamos, página 480 do Grande Conflito, eu leio um trecho que diz assim: no cerimonial típico, somente os que tinham vindo perante Deus com confissão e arrependimento, e cujos pecados, por meio do sangue da oferta para o pecado, eram transferidos para o santuário, é que tinham parte na cerimônia do dia da expiação. Ela diz aqui, só acrescentando, assim no grande dia da expiação final e do juízo investigativo, os únicos casos a serem considerados são os do povo professo de Deus. O julgamento dos ímpios constitui obra distinta e separada. Aqui na página 482, ela diz que agora, neste juízo investigativo que se realiza lá no céu desde 1844, todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Portanto, para o juízo investigativo da Igreja Adventista, que segundo a própria teologia adventista é um antítipo do dia da expiação, nomes são aceitos e nomes são rejeitados. Vamos ver se é assim mesmo? Segundo o entendimento da teologia adventista? Então vamos lá, vamos abrir aqui uma hipótese para facilitar o entendimento daqueles que estão nos assistindo agora, certo? Então vamos lá. Eu sou então um fiel israelita. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu levo um animalzinho do meu rebanho lá para a tenda do santuário, confesso os meus pecados sobre a cabeça do animalzinho. Então vejam, os meus pecados, ao confessar os meus pecados sobre a cabeça do animalzinho, os meus pecados são transferidos para o animal. Aí eu mato esse animal. O sacerdote vai pegar o sangue desse animalzinho e aspergi-lo lá dentro do santuário. Então perceba, há uma transferência dos meus pecados, primeiro para o animal. E depois, quando o sacerdote pega o sangue do animal e asperge ele lá dentro do santuário, há uma transferência do pecado do animal, que é um símbolo de Cristo, lá para o santuário. Só aí já houve duas transferências. Minha para o animal e do animal para o santuário. Certo? Muito bem. Isso ficou fácil de ser entendido, né? Ficou fácil de ser entendido. No dia da expiação, o que acontecia? Eu não vou entrar em detalhes, em linhas gerais, nós vamos dizer o seguinte, olha, para você entender a teologia adventista. O sumo sacerdote que oficiava a cerimônia do dia da expiação, ele tomava dois bodes. Segundo o texto lá de Levítico 16:5, esses dois bodes eram uma oferta para o pecado. Os dois bodes eram uma oferta para o pecado. E os dois bodes faziam expiação. Ele tirava sorte, ali com os dois bodes. Um deveria ser oferecido ao Senhor, morrer e ser oferecido como oferta pelo pecado. E o outro deveria permanecer vivo, certo? Então o que acontecia no dia da expiação com esses dois bodes? O sumo sacerdote pegava o sangue do bodezinho, que recebeu a sorte de ser morto, né? Ser apresentado como oferta pelo pecado diante do Senhor. Ele matava esse animalzinho, pegava o sangue dele e aspergia lá dentro do Santíssimo. E depois lá no santuário, no altar de incenso. Então ele pegava o sangue deste bode que era morto e oficiava lá dentro do Santíssimo, certo? Aí vinha um sumo sacerdote e confessava os pecados do povo de Israel sobre a cabeça do bode vivo. Tá, em linhas gerais, até este ponto, era isso que acontecia, né? Era isso que acontecia. Então vamos entender agora o sentido disso tudo, segundo a teologia adventista. Olha, se
somente quem participava, como diz Ellen White aqui, e eu concordo com ela, hein? Eu concordo com ela nisso aqui. No cerimonial típico, somente os que tinham vindo perante Deus com confissão e arrependimento, cujos pecados, por meio do sangue da oferta para o pecado, eram transferidos para o santuário, é que tinham parte na cerimônia da expiação. Não estou concordando com a transferência de pecados, estou concordando com a participação na cerimônia do dia da expiação, tá? Então, vamos entender isso aqui. Durante todo o ano, o fiel israelita vinha, então, confessava os pecados sobre a cabeça do animalzinho, o animalzinho era morto, o sangue era aspergido no santuário, e os pecados, então, transferidos para o santuário. Todo ano, mesma coisa. Vinha o fiel do povo de Israel, confessava os seus pecados sobre a cabeça do animal, o animal era morto, o sangue era aspergido no santuário, os pecados eram transferidos para o santuário. Isso durante o ano inteiro era assim, durante o ano inteiro. Então, no dia da expiação, o sumo sacerdote pegava 2 bodes, tirava a sorte entre os dois, um deveria morrer, o sangue aspergido lá dentro do Santíssimo, certo? E o outro deveria receber o quê? A confissão dos pecados. A confissão dos pecados, que para o entendimento da Igreja Adventista estavam no santuário. Estes pecados haviam sido transferidos para o santuário durante o ano inteiro e agora eles deveriam ser removidos do santuário e confessados sobre a cabeça do bode vivo, que para a teologia adventista é um tipo de Satanás. O bode que morria era um tipo de Cristo, mas o bode que permanecia vivo era tipo de Satanás. O que eu quero considerar com vocês é o seguinte: os pecados de quem profanavam ou contaminavam o santuário, exigindo, evidentemente, uma purificação. Os pecados de quem? Do infiel ou do fiel israelita? Eram os pecados do infiel ou do fiel israelita? O que você acha? Os pecados que exigiam uma purificação do santuário no dia da expiação. Eram os pecados do infiel israelita ou os pecados do fiel? Analisa bem, hein, a pergunta que eu estou te fazendo. Porque essa pergunta, a resposta para essa pergunta é que vai determinar a incoerência, a contradição e a falácia da própria teologia adventista com relação a esse assunto. Então veja, se somente os fiéis, que como diz Ellen White, tomavam parte no dia da expiação, é por quê? Porque somente eles, durante o ano inteiro, confessaram os seus pecados sobre a cabeça do animalzinho. O animalzinho era morto, seu sangue aspergido no santuário, um símbolo do quê? Da transferência de pecados para o santuário. Então, os pecados que contaminavam o santuário, você está me entendendo? Os pecados que contaminavam o santuário eram os pecados de quem? Do fiel israelita. Porque somente o fiel israelita vinha arrependido, confessar os seus pecados sobre a cabeça do animalzinho, símbolo de Cristo. O infiel, ele não vinha, ele não se arrependia dos seus pecados, ele não tomava parte na cerimônia do dia da expiação, porque durante o ano inteiro ele não veio confessar os seus pecados, muito menos matar o animalzinho e ter os seus pecados transferidos, segundo o entendimento aí da teologia adventista, para o santuário. O infiel, ele não teve os seus pecados perdoados, porque eles não foram confessados. Então, os únicos pecados, veja bem, os únicos pecados que eram considerados no dia da expiação eram os pecados que foram confessados por parte do povo fiel de Israel. E para estes, veja bem, e para estes pecados que foram confessados, só havia o quê? Só havia perdão. Não havia rejeição. Estes que participavam, todos estes que participavam do dia da expiação, só recebiam perdão e purificação. Não havia rejeição. Agora, aquele infiel, esse não tomava parte no dia do dia da expiação. Por que ele não tomava parte? Porque durante o ano inteiro ele não confessou seus pecados. Seus pecados não foram transferidos para o santuário. Portanto, o santuário não poderia ser purificado de pecados que lá não estavam. Estão entendendo? Se o juiz investigativo que a Igreja Adventista propõe, que tenha começado em 22 de outubro de 1844, neste juiz investigativo Jesus está aceitando nomes e rejeitando nomes, há aqui um equívoco claro e evidente da teologia adventista para com o entendimento relativo ao dia da expiação. Ela diz que esse juiz investigativo, que começou em 1844, ela quem? A Igreja Adventista, ela diz que esse juiz investigativo é uma espécie de antítipo, né?
do dia da expiação. Então, não há coerência nem dentro da teologia adventista. Por quê? Por que que não há? Porque no dia, veja bem, se realmente o juízo investigativo fosse uma espécie de simbolismo, de realidade daquilo para o qual o tipo apontava, não poderia haver rejeição de nome algum. Não poderia haver rejeição de nome algum. Só poderia haver o quê? Aceitação. Porque a própria Ellen White diz aqui, veja bem, ela própria diz aqui o seguinte, olha, o julgamento dos ímpios constitui obra distinta e separada e ocorre em ocasião posterior. Aquele israelita que durante um ano inteiro não confessou seus pecados, ele era o quê? Embora fizesse parte do povo de Israel, do ponto de vista genético, ou até mesmo que fosse um prosélito, né? Alguém convertido. Mas ele não veio durante o ano em nenhum momento confessar os seus pecados, porque ele não se arrependeu dos seus pecados. Esse aí era o quê? Ele era o quê? Ele era ímpio? Claro que ele era ímpio. Aos olhos de Deus, muito embora este fizesse parte do povo de Israel, ele era ímpio. É por isso que ele não participava da cerimônia do dia da expiação, porque ele não havia confessado seus pecados durante o ano inteiro. Então este aos olhos de Deus era ímpio. Então quem tomava parte no dia da expiação? Somente os fiéis que haviam durante o ano inteiro confessado seus pecados e tiveram seus pecados, segundo a teologia adventista, transferidos para o santuário. Estão entendendo? Somente os pecados do fiel israelita que profanava o santuário. Então, somente estes pecados é que eram considerados, ou seja, eram perdoados, confessados sobre a cabeça do bode vivo, que para a teologia adventista é um símbolo de Satanás, e aí o bode levava embora esses pecados. O israelita infiel não participava, não tinha parte na cerimônia. Então ele era um ímpio. Por isso, aqui no juízo investigativo, que segundo a teologia adventista começou em 1844, não pode haver rejeição de nomes. Não pode haver rejeição de nomes. Se ele for um antítipo do dia da expiação. Não pode, porque no dia da expiação só havia perdão e purificação. Por quê? Porque quem foi perdoado? Quem foi perdoado? Foram aqueles que confessaram durante o ano inteiro os seus pecados, que foram transferidos para o santuário. Entenderam? Isto é uma grande incoerência, uma grande contradição da igreja, da teologia adventista sobre esse assunto. Então, nós consideramos aqui mais uma fragilidade da teologia adventista sobre essa questão de juízo investigativo. Mais uma fragilidade, uma tremenda de uma fragilidade. E não há como fugir disso. Por quê? Porque eu estou interpretando as coisas segundo a ótica adventista. Eu não estou fazendo uma exegese de Levítico 16. Eu estou fazendo, veja bem, estou ampliando o entendimento sobre esse assunto sob a ótica adventista. E não fazendo uma exegese de Levítico 16. Eu já fiz isso aqui na TV Caminho Livre. Eu já fiz uma exegese de Levítico 16. Já mostrei aqui para vocês que aqueles dois bodes, um que morria e o outro que permanecia vivo, contrariamente ao que a teologia adventista entende, aqueles dois bodes eram tipos de Cristo, os dois, tanto que morria quanto que permanecia vivo. Já mostrei para vocês isso, porque só Cristo leva os pecados do povo. A Bíblia é clara, e nós vamos mostrar isso, quem sabe no próximo vídeo. Nós vamos mostrar esse detalhe e vamos mostrar um outro erro gravíssimo da teologia adventista. Além deste, de considerar o bode que leva os pecados como Satanás, né? Ou seja, então Satanás faria aí uma expiação. Satanás obrigatoriamente teria que fazer expiação, segundo a teologia adventista. Então este é um erro gravíssimo. E o outro erro gravíssimo da teologia adventista é a questão da transferência de pecados. Quando o sacerdote ou o sumo sacerdote pega lá o sangue do animal e transfere ele lá para o santuário, né? Asperge o sangue do animalzinho que era morto lá para dentro do santuário. Para a teologia adventista, isso significava o quê? Não uma purificação, mas uma transferência de pecados. Transferência de pecados. Na Bíblia, só há uma transferência de pecados. Só uma, que é do pecador para Cristo. Do pecador para Cristo. Só. Não há mais transferências. É do pecador para Cristo. Cristo morre, acabou. Derrama seu sangue e acabou.
Então, no próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre isso. Agora, você fica apenas com este entendimento. O entendimento que eu mostrei agora é um entendimento equivocadíssimo, contraditório, incoerente, frágil da teologia adventista sobre dia da expiação e o juízo investigativo. Que Deus possa continuar iluminando você que está em busca da verdade. Essa verdade que nos liberta. Em nome de Jesus. Amém.